E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nessa videoaula nós iremos falar um pouquinho a respeito do número π, que é um dos números mais importantes da matemática. Então, gente, vamos iniciar. Bom, pessoal, logo de início eu trago para vocês a definição do número π, tá? Então olha o que diz aqui, ó. O número π é definido através da razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Tem muitas coisas aqui que eu ainda não defini para vocês. Por exemplo, o que é uma razão? O que é uma circunferência, o que é o comprimento da circunferência, o que é o diâmetro de uma circunferência. Então, para tudo isso ficar bem claro, para que a definição do número π fique muito clara, eu vou explicar tudo isso agora, tá? Então, gente, razão nada mais é do que o quociente entre dois valores. E os dois valores que estão aqui é o comprimento da circunferência, estou representando aqui pela letra C, e o outro valor é o diâmetro da circunferência, que eu estou representando pela letra D, beleza? Então não importa o comprimento da circunferência, não importa o diâmetro da circunferência. Se você dividir o comprimento pelo diâmetro, você sempre vai encontrar esse valor de π. Beleza. Vamos agora explicar o que é uma circunferência. Imagina o seguinte. Você está em um plano e nesse plano você tem um ponto, que eu estou aqui colocando como ponto O. Nesse momento, você tem um conjunto de pontos no plano que estão à mesma distância desse ponto dado inicialmente, desse ponto O. Então, esse conjunto de pontos, pessoal, que estão à mesma distância do ponto O, é chamado de circunferência. Beleza? Então, definimos o que é uma circunferência. E esse ponto A aqui é chamado de centro da circunferência. Tranquilo, né? Então, o que é agora, professor? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é uma volta completa nessa circunferência. É como se você partisse aqui do ponto A, desse uma volta completa, você tem exatamente o comprimento dessa circunferência. Tranquilo, né? Em outras palavras, né? Outro modo de explicar. Pega a circunferência aqui nesse ponto A, quebra ela e estica. E mede esse comprimento. Tranquilo? Vamos ver agora o que é o diâmetro de uma circunferência. Olha só. Imagina aqui, você pegue dois pontos sobre a circunferência, aqui o ponto A e o ponto B, e você ligue esses dois pontos com um segmento. Esse segmento aqui que a gente obtém, com extremidades A e B, é chamado de corda. Certinho? Então, deixa eu colocar aqui. AB, a gente representa assim, ó. É uma corda, tá? Quando uma corda ela passa pelo centro da circunferência, aí ela ganha um novo título. Ela é chamada de diâmetro. Então, essa corda aqui, CD, a gente chama essa corda de diâmetro, porque ela passa pelo centro da circunferência, tá? Outra coisa importante aqui é o raio da circunferência. O raio, pessoal, nada mais é do que o comprimento do centro da circunferência até a borda da circunferência. Então, por exemplo, OC é um raio, OD é outro raio, e dá para a gente perceber de forma muito clara que o raio é o diâmetro dividido por 2. Tá? Ou, se vocês preferirem, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O raio é representado pela letra R. Tá? Isso é importante para o que eu vou mostrar já já para vocês. Então, voltando aqui para a definição de π. O que é π? Qual é a definição dele? É o comprimento da circunferência, a gente já sabe o que é um comprimento, é uma volta completa, né, na circunferência, dividido pelo diâmetro, que nada mais é do que 2 vezes o raio, ou então uma corda que passa pelo centro. Você pode apresentar aí da forma que achar mais conveniente e interessante. Beleza? Aqui agora eu trago uma curiosidade para vocês, né? Que essa curiosidade eu tive quando estava preparando essa aula. Quem danado foi que atribuiu essa letra grega aqui, π, para essa razão? Que sempre vai dar um mesmo valor, né? A gente já vai descobrir qual que é esse valor.
Então, essa letra grega, π, ela foi adotada a partir da palavra grega para perímetro. Então, está aqui, ó, a palavra grega para perímetro. Eu não vou saber soletrar isso daqui, até mesmo ler, né? Mas você percebe que a primeira letra de perímetro em grego é com a letra π. Então, foi adotada a partir disso. E o camarada que provavelmente teve essa ideia foi esse William Jones, em 1706. Ele adotou e quem popularizou foi o grande matemático Leonhard Euler, alguns anos mais tarde. Esse Euler aqui, ele foi um dos matemáticos mais geniais que a face da Terra já viu, tá, gente? Então essa parte aqui é mais uma curiosidade para vocês saberem o porquê que a gente utiliza a letra grega π para representar essa razão que dá sempre o mesmo valor, certinho? Bom, nesse momento eu quero que vocês peguem aí o celular de vocês e escaneiem esse QR Code. Vocês serão direcionados para uma página da internet, para um site chamado GeoGebra. Na verdade, pessoal, o GeoGebra ele é um aplicativo de matemática dinâmica muito interessante, né, para ser incluído aí nas aulas de matemática. Depois eu faço uma videoaula falando um pouquinho mais a respeito do GeoGebra, beleza? Então eu vou sair aqui desse nosso slide e lá para essa página da internet que eu quero tratar um pouquinho mais a respeito dessa razão aqui, que é exatamente o número π, certo? Então vamos lá. Bom, já estou aqui no site que eu falei para vocês, está aqui, ó, GeoGebra. O que eu vou mostrar aqui para vocês não foi eu que criei não, tá? É de autoria desse camarada aqui, ó, Richard Wade, tá? Só que eu achei interessante e vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma circunferência, tá? O diâmetro dessa circunferência é igual a 2, pode ser 2 centímetros, 2 metros, a unidade de medida agora não interessa, tá? E o comprimento da circunferência está igual a 0 porque ainda não calculei ele, ainda não desenrolei essa circunferência. Então, vamos desenrolar aqui para ver o que é que a gente obtém, ó. Desenrolando, o comprimento da circunferência deu 6,28. Então, nesse caso aqui, quem seria o valor de π? A gente sabe que π é o comprimento dividido pelo diâmetro, né? É essa razão. Então, 6,28 dividido por 2 dá 3,14. Dá até para fazer de cabeça aí que tá bem tranquilo, certo? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mudar esse diâmetro, pegar um diâmetro diferente, para ver se essa razão vai dar exatamente o 3,14, tá? Deixa eu voltar aqui, opa, deixa eu voltar aqui, vamos mudar agora, deixa eu colocar 1,5. Obviamente, se eu diminuir o diâmetro, a circunferência ela vai aparecer aí menor para vocês, né? Certo, o diâmetro agora é 1,5, vamos ver quanto que dá o comprimento. Desenrolando, nós temos 4,71. Então a gente sabe que π é igual a 4,71, que é o comprimento, dividido pelo diâmetro, que é 1,5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. Pessoal, se vocês dividirem aí o 4,71 pelo 1,5, você vai obter 3,14 também. Ah, professor, então quer dizer que o valor de π é 3,14? Não, gente, isso aqui é uma aproximação para o valor de π, tá? O π possui bem mais, e na verdade infinitas casas decimais aqui, que a gente não tem como representar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não importa o diâmetro que você tome, ou o comprimento da circunferência que você tenha, essa razão aqui, comprimento sobre diâmetro, sempre vai dar o valor de π. Aqui, aproximadamente 3,14, beleza? E eu quero colocar mais uma observação, ó. Se você tem π igual comprimento dividido pelo diâmetro, o que é que vai acontecer se o diâmetro for igual a 1? O que é que vai acontecer se o diâmetro for igual a 1? Se eu dividir o comprimento por 1,
vai dar exatamente o comprimento, né? Então, o comprimento aí D igual a π. E isso se traduz aqui na nossa brincadeira. Deixa eu colocar aqui o 1 como diâmetro. Olha só. O comprimento foi exatamente igual a π. Certinho? Isso vai ser importante para o que eu vou mostrar para vocês já já. Vamos voltar lá para o nosso slide, que eu tenho mais algumas coisas para falar, e depois nós veremos outra aplicação do GeoGebra envolvendo aí essa parte do cálculo de π. Dando continuidade. Olha só o que diz aqui, ó. No Oriente Antigo, tomava-se frequentemente o número 3 como valor para π. A gente acabou de ver que π ele é aproximadamente 3,14. Então, no Oriente Antigo, gente, isso aqui eu estou falando de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, tá? A galera já tomava o 3 como valor aproximado para π, que é uma boa aproximação, tá? Então, com o passar dos anos, obviamente, a galera vai estudando mais, vai realizando outros tipos de aproximações e consegue encontrar um valor melhor para o π, uma aproximação cada vez melhor. E foi isso que aconteceu. Olha só. Para a quadradura do círculo pelos egípcios, dada lá no papiro de Haydn, nós temos essa aproximação aqui para π. Então, nesse caso aqui da quadradura do círculo, eles encontraram π aproximadamente igual aí a 3,1604. Lembra que π é aproximadamente 3,14? Aqui ele encontrou 3,16, né? Bem próximo mesmo. Esse valor, pessoal, ele surgiu através dessa quadradura do círculo. E o que é a quadradura do círculo? A galera, os egípcios, eles tentaram pegar um círculo, a área do círculo, na verdade, e colocar dentro da área de um quadrado. Então, esse problema chamou-se aí a quadradura do círculo. E estava nesse papiro aqui de Haydn, que ele data de aproximadamente 1.650 anos antes de Cristo. Mais ou menos aí dessa data, tá? Tem uma história bem bonita por trás disso, um cálculo bem interessante também, para encontrar esse valor aqui, 4/3 elevado à quarta, que dá essa aproximação, tá? Então, passados mais 1.400 anos, a partir desse papiro de Haydn, nós chegamos a Arquimedes, que Arquimedes foi o primeiro cara a tentar calcular, né, cientificamente o valor de π. Então, quando Arquimedes fez todo o seu estudo, e eu irei mostrar já já para vocês como foi que ele fez isso, ele encontrou essa aproximação aqui para π, 22 sétimos. A gente já viu uma aulinha aí falando um pouquinho sobre Arquimedes, né? Ele foi um cara estupendo aí, ele era matemático, físico, engenheiro, arquiteto, um cara era de fato um gênio. Então, pessoal, novamente eu quero que vocês peguem aí o celular de vocês, escaneiem esse QR Code, que vocês serão direcionados novamente para uma página lá do GeoGebra, tá? Então, vou sair aqui do nosso slide e ir para essa nova página. Bom, tá aqui. Novamente, pessoal, o que eu vou mostrar aqui para vocês não foi de minha autoria, tá? Foi dessa mulher aqui, Luciana Brito. Mas eu achei interessante e estou trazendo aqui para vocês. Bom, pessoal, vamos agora explicar de forma bem tranquila qual foi o método que Arquimedes utilizou para calcular aproximadamente o valor de π. Bom, primeiro ele considerou uma circunferência cujo diâmetro é igual a 1. Lembra que eu falei que quando o diâmetro é igual a 1, o comprimento da circunferência é exatamente o valor de π. Deixa eu só relembrar aqui com vocês. Ó. π é igual ao comprimento sobre diâmetro. Se esse diâmetro é igual a 1, o comprimento vai ser exatamente o valor de π. Certo? E comprimento de uma circunferência é o perímetro dela. Tá? Então, qual foi a ideia de Arquimedes? Ele considerou essa circunferência aí, cujo diâmetro é igual a 1, e considerou também polígonos inscritos e circunscritos a essa circunferência. O que é um polígono inscrito? É um polígono cujo todos os vértices estão
sobre a circunferência. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, verdinho, ele possui todos os vértices sobre a circunferência. Ele é um polígono inscrito. E um polígono circunscrito a essa circunferência é um polígono cujo todos os lados são tangentes à circunferência. Tangente significa ter apenas um ponto em comum, tá? Como esse triângulo aqui que está em laranja. E aí é uma coisa muito óbvia e clara que o perímetro do polígono inscrito vai ser menor do que o perímetro da circunferência, que no caso aqui é o comprimento da circunferência, que nessa situação já vai ser exatamente o valor de π, que por sua vez é menor do que o perímetro do polígono circunscrito. Beleza? Então, o polígono inscrito tem um perímetro menor do que o perímetro da circunferência, que por sua vez tem um perímetro menor do que o perímetro do polígono circunscrito. No caso do triângulo, ele encontrou esses valores aqui, ó. 2,5981 para o polígono inscrito, que é menor do que o valor de π, que é menor do que 5,1962, que é o perímetro do polígono circunscrito. Só que isso é no caso do triângulo. Olha o que é que vai acontecer quando a gente aumenta o número de lados desses polígonos inscrito e circunscrito. Aqui a gente está com o número de lados igual a 3, né? Vamos pegar aqui número de lados igual a 4. Olha o que é que vai acontecer. Vocês perceberam que esses valores aqui se alteraram? A gente teve uma aproximação melhor quando a gente pegou agora um quadrado inscrito e um quadrado circunscrito. Deixa eu só voltar aqui para vocês terem a ideia. 3 lados. Agora, 4 lados. Isso aqui significa, pessoal, que o π ele é um valor que está entre 2,8284 e 4. Tá? À medida que a gente aumenta esse número de lados, essa aproximação vai ficando cada vez melhor. Notem aí. Com 5 lados, com 6 lados agora. 6 lados. 7 lados. 8 lados. E aí você percebe que à medida que o número de lados vai aumentando, o perímetro do polígono inscrito vai ficando cada vez mais próximo do perímetro da circunferência e o perímetro do polígono circunscrito também vai ficando cada vez mais próximo do perímetro da circunferência. Só que aqui é por falta e aqui é por excesso, né? Essa aproximação. Então Arquimedes foi fazendo o quê? Aumentando cada vez mais o número de lados do polígono. Aumentando e aumentando e aumentando. 15 lados, 16 lados, 17 lados e por aí vai. Até, vamos colocar aqui, 100 lados. Nós temos aí agora 2 polígonos, inscrito e circunscrito, cada um deles, né, a essa circunferência, de modo que você nem percebe, não consegue nem mais notar a olho nu quem é aqui a circunferência, quem é o polígono inscrito e quem é o polígono circunscrito. Já não dá mais para perceber isso. O que dá para perceber é que esse valor de π ele é um valor que está entre 3,1411 e 3,1426. E desse modo, Arquimedes ele já conseguiu determinar um valor muito bom para a aproximação de π, que é o 3,14. Então, pessoal, esse aqui foi o método que Arquimedes utilizou para determinar aproximadamente aí o valor de π. Vamos voltar agora lá para o nosso slide, nós temos mais coisas a tratar. Bom, continuando, gente. Os matemáticos provaram que π não é um número racional. Se ele não é racional, ele é um número irracional, tá? Então aqui, pessoal, nós temos a representação decimal do número π. 3,14, 15, 92, 65, 35, reticência. Porque a gente sabe que o número irracional tem uma representação decimal infinita e não periódica, não é isso? Então olha o que diz aqui, ó. O número irracional π, ele foi calculado com o auxílio de um computador, obtendo-se 1,2 bilhão
de casas decimais sem que tenha surgido um decimal exato ou uma dízima periódica. Ou seja, de fato, ele é um número irracional, pessoal. Gente, essa foi aqui a nossa videoaula a respeito aí do número π. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu, gente, e até mais!